A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a Yarda e estou aqui para partilhar convosco mais uma palavra, alguma coisa que eu li recentemente e achei interessante, né? Espero que vocês sejam edificados. Então, hoje estamos no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 21, né? Vou ler. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda, para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Com quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer, né? Versículo 27 está dizendo assim: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel, né? Dizendo o que vem a seguir: o Senhor não se interessa pela minha situação, meu Deus não considera a minha causa. Então, Deus vai perguntar: por que você diz isso, né? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que não tem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, nos primeiros versículos, né, vemos Deus mostrando o seu poder. Né? A Bíblia está falando que Deus é que estende os céus, então, que Deus é que chama as estrelas pelo seu nome, cada uma pelo seu nome, e as estrelas obedecem ao Senhor. Então, a Bíblia está nos mostrar o poder de Deus e a soberania de Deus. E depois a Bíblia está a falar, né, a partir do versículo 27, de um pensamento que o povo ao qual, né, Deus se dirigia nessa mensagem através do profeta Isaías, estava a reclamar, tipo, algo que o povo estava a dizer, né? E Deus estava a dizer: por que vocês estão a reclamar? Por que vocês estão a dizer assim? Deus não se interessa pela minha situação. E tipo, se fôssemos a analisar esse povo que está a falar sobre isso, é o povo escolhido de Deus. A Bíblia nos mostra várias provas do amor de Deus para com Israel. A Bíblia fala ainda que uma mãe se esqueça do filho a quem amamenta, eu todavia não me esquecerei de vós. Né? E nós podemos entender que isso também é para nós, né? Gentios que fomos alcançados através de Cristo Jesus, pela graça do Senhor. Então, o povo de Israel é um povo que quando estava no deserto teve provisão de roupas. Deus abriu o mar para que eles passassem. A Bíblia fala que Deus mandou cordonizes do céu, Deus mandou maná do céu para alimentá-los. Deus fez da rocha sair água para que eles pudessem matar a sede, mesmo quando eles mereciam punição, mesmo quando Deus lhes puniu, enviando morte, né, através de serpentes e tal. Deus enviou uma solução, disse: olha, ergam uma serpente de bronze, e aquele que olhar para essa serpente, né, vai ser curado, né, que ia representar Cristo Jesus que veio depois, né, que na verdade já era antes, enfim. Então, o povo de Israel era um povo que reclamava de barriga cheia, porque Deus mostrou várias provas do seu amor para com eles. Começando muito antes, tipo em Abraão, por exemplo, né, dando a Abraão um filho que iria cumprir a promessa de ser uma grande multidão, né, tantos como as estrelas e etc, né? Então, Deus várias vezes
mostrou prova do seu amor para com Israel. E Israel, mesmo assim, se sentiu mal. Quer dizer, mesmo assim, tipo, se sentiu em falta de segurança, né? Porque uma pessoa que está a dizer que Deus não se interessa por ela, é porque ela não está se sentindo segura, porque ela, tipo, talvez não esteja a confiar em Deus o suficiente. E a verdade é que eu me identifico com Israel. Eu sei que o Senhor já fez várias coisas na minha vida. Deus tem manifestado o seu amor, a sua graça, o seu perdão, me dando bem mais do que eu mereço. Mas tem vezes que eu também tenho essa sensação, que eu também, tipo, na minha fraqueza me pergunto, será que Deus se importa realmente com isso? Porque, tipo, eu vim de uma realidade, né, em que se falava muito de coisas relacionadas à teologia da prosperidade, né? E tipo, quando eu abandonei isso, né, quando eu me dei conta de que era algo que estava incorreto segundo as Sagradas Escrituras, eu comecei a, digamos, colocar X, tipo, desprezar completamente tudo que fosse ligado a isso, tá vendo? Tipo, como se eu tivesse a considerar que Deus não se importa com as riquezas materiais daqui da terra. E com o passar do tempo, eu fui entendendo, né? Não que a teologia da prosperidade está correta, mas que Deus se importa comigo. Então, Deus se importa com as minhas necessidades básicas. O livro de Mateus nos mostra a prova disso, que a Bíblia fala, não se preocupem com o que vocês vão comer, vestir e beber. Que Deus, o vosso Pai, sabe que vocês precisam dessas coisas e Ele vai vos dar a provisão quando vocês precisarem. Então, tipo, assim como o povo de Israel, eu já não tenho razão de me inquietar em relação a certas coisas, porque Deus já mostrou várias vezes que Ele se preocupa comigo e que Ele cuida de mim. Mas na minha fraqueza, mesmo assim, às vezes eu me pergunto, será que Deus vai se preocupar comigo, que sou, digamos assim, uma pessoa individual? Em vez de se preocupar com os problemas do mundo, tem pessoas a passarem fome, tem pessoas que estão em guerra nesse momento. Será que se eu lhe falar de uma coisa, tipo de uma emoção minha, de algo que me deixou triste, Ele realmente vai se importar? Então a Bíblia está nos mostrar que sim, que Deus se importa conosco, até nesses mínimos detalhes, que o amor de Deus está aí presente. Isso me faz pensar numa frase que eu ouvi numa pregação na igreja. Acredito que é uma frase do C.S. Lewis. Ele dizia assim, que Deus se preocupa com o individual como se não houvesse coletivo, e com o coletivo como se não houvesse individual. Deus tem um propósito para o coletivo, mas Ele também se preocupa com o individual. Então isso vem para nos confortar, para nos fazer entender que, de fato, Deus se preocupa com as minhas emoções. De fato, Deus se preocupa com o meu coração. Deus se preocupa com o meu bem-estar. Deus se preocupa com a minha saúde. Deus se preocupa comigo. E que os planos dele são maiores do que os meus. Que Ele que sabe os planos que Ele tem para mim. Que se Ele permitir que eu tenha dor aqui na terra, Ele vai se encarregar de trazer o consolo ou aquilo que eu precisar para eu suportar essa dor. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, Isaías continua, digamos assim, esse capítulo, né? Com encorajamento, falando da parte do Senhor. A Bíblia está dizendo assim, não sabes, não ouvistes que o Senhor, o Criador dos céus e dos confins da terra, Ele não se cansa e nem se fatiga. A Bíblia fala que nós não podemos esquadrinhar, não podemos chegar às margens, digamos assim, dos pensamentos de Deus, e que Ele dá forças ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, a Bíblia não está a falar que você não vai ficar cansado, mas a Bíblia está a falar que Deus vai te dar forças quando você estiver cansado. E se você estiver sem vigor, caído, abatido, no pecado, nas trevas, Ele vai cuidar de ti. A Bíblia fala que aquele que está em trevas, confie no Senhor, deposite no Senhor a sua confiança. Aquele que não está vendo nada, que está cego, digamos assim, que ele coloque a sua confiança no Senhor. Então, Deus é aquele que se preocupa assim com o teu coração, que se preocupa assim com você,
E Ele vai te dar forças quando te faltarem elas. Ele vai cuidar do teu coração. Ele vai te dar a provisão de que você necessita. Ainda que Ele permita dor, porque realmente Cristo já nos avisou, vocês vão ter aflições. Mas se animem, eu venci o mundo. Então, Cristo venceu o mundo e Ele vem nos encorajar a perseverarmos no amor do Senhor, a confiarmos no amor do Senhor, a entendermos que Ele não está a dormir. Não. Ele se preocupa conosco e Ele vai nos dar forças. Ele vai renovar as nossas forças segundo a necessidade. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. Que Deus te abençoe, que Deus te encoraje a confiar nele. Que você possa orar, né? Se tiveres a passar por alguma situação difícil e falar: Senhor, eu decido confiar em ti, pois aprendi que tu te importas comigo. Então, um grande abraço. Que Deus vos abençoe. E se esse vídeo foi útil para ti, partilhe com mais alguém e que talvez possa ser útil também para essa pessoa. Então, até a próxima.